Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Sacerdote Eterno segundo a Ordem de Melquisedeque. O texto que serve como base para o nosso estudo, Salmo 110, versos 4 a 7. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é à tua direita, no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Quando você pensa a respeito do ministério profetizado que deveria ser desenvolvido pelo Messias, ele precisaria ser uma referência tanto como rei, mas também como sacerdote. E isso tem um problema realmente muito sério quando pensamos dentro daquilo que foram as restrições que foram estabelecidas por Deus quando o assunto foi estabelecer a monarquia e ao mesmo tempo estabelecer o sacerdócio. Não era permitido a um rei ministrar como sacerdote ante o Senhor. Quando olhamos para o Antigo Testamento, encontramos, por exemplo, o rei Uzias, que em determinado momento, depois de ter feito grandes coisas em nome do Senhor, ele vai até o templo com o intuito de queimar incenso diante do Senhor. No exato momento em que estava fazendo isso, mesmo a revelia dos sacerdotes que o exortaram a não agir dessa maneira, desrespeitando assim ao Senhor Deus, a lepra surgiu mesmo já no meio do seu rosto, e ele, quando se deu por conta, já estava leproso e acabou morrendo leproso. O que demonstra de forma muito clara que o Senhor Deus havia mencionado que um rei não poderia ministrar enquanto sacerdote. O Messias, por um lado, ele seria visto como rei. Por outro lado, ele teria que desenvolver o ministério também como sacerdote. Nessa perspectiva, Cristo Jesus não poderia servir, ou o Messias não poderia seguir na ordem natural de Arão, no sacerdócio de Arão. Em Israel, para que alguém pudesse ser sacerdote, ele tinha que, de alguma forma, ser da família de Arão, pelo menos para ministrar como tal. Cristo Jesus, ele é apresentado no Salmo 110, e essa é uma profecia messiânica, mencionando que ele seria um sacerdote especial segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque vai aparecer no livro de Gênesis, quando, logo depois de Abrão perseguir os reis da Mesopotâmia que invadiram a região de Canaã e conquistaram as cidades da Campina. Estamos falando aqui de Sodoma, Gomorra, bem como outras cidades da Campina. Abrão, junto com os seus aliados, persegue essa mesma coligação, vence essa coligação e liberta não apenas seu sobrinho Ló, mas todos aqueles que haviam sido levados como escravos, recupera os bens. No retorno, quando ele está se aproximando de Jerusalém, de Salém na época, ele tem um encontro memorável. Na verdade, ele tem dois encontros. Um com o rei de Sodoma, que diz a ele: pode ficar com os bens, só me devolva as pessoas. E Abrão vai dizer para ele: você não vai enriquecer, Abrão. Eu não quero nenhuma correia de sandália. Pode ficar com as pessoas, bem como com os bens. Na sequência, vem até ele Melquisedeque, rei de Salém. E ele é descrito como rei e sacerdote. É lógico, quando olhamos para a tradição judaica, a tradição vai mencionar que Melquisedeque era ninguém menos do que Sem, filho de Noé, que teria, durante algum tempo, sido contemporâneo também do Abrão. Nós não temos, entretanto, nenhuma confirmação histórica a respeito desse fato. O que sabemos é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e Abrão vai pagar, vai devolver o dízimo de tudo aquilo que ele possuía a Melquisedeque. Melquisedeque vai dar um banquete e ao mesmo tempo vai abençoá-lo.
esse personagem que entra e sai da história dessa mesma maneira, ele acaba assumindo um papel preponderante. E o Messias é apresentado como alguém que viria segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significaria que, semelhantemente a Melquisedeque, ele acumularia a função de rei e ao mesmo tempo de sacerdote. Como rei, rei dos reis e senhor dos senhores, o Senhor Jesus, ele vence os inimigos do seu povo. E ao mesmo tempo governa sobre o seu povo. Como sacerdote, ele faz ministração no santuário celestial, intercede pelo seu povo e ao mesmo tempo dirige todo o processo do juízo, como acontecia no dia da expiação em Israel. A bênção que temos é de saber que temos um sumo sacerdote, que ele não é alguém em quem não possamos confiar. É lógico que quando olhamos para a carta aos Hebreus, nós percebemos a citação, lá em Hebreus no capítulo 7, versos 20 a 28, a citação desse mesmo Salmo 110, aplicando agora esse conceito a Jesus. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é rei e é sacerdote. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por sabermos que temos o Senhor Jesus como nosso supremo rei, mas também como nosso sumo sacerdote, fazendo ministração por nós junto ao trono celeste. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, pedindo que Cristo seja o nosso rei e também nosso sacerdote, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e faremos um estudo adicional do tema principal da semana. Você não pode ficar de fora. Eu estudo a lição e você?